Fala, galera! I'm tired, boss. Infelizmente não é todo mundo que se tornará músico, escritor ou um astronauta famoso. Para ganhar o pão de cada dia, a maioria trabalha com uma caneca de café nas mãos em algum escritório, vai ao trabalho de transporte público e espera ansiosamente que seu chefe os deixe sair de férias. Se a vida mencionada parece muito entediante para você, então não fique chateado. Há muitas profissões no mundo que, em comparação, fazem uma rotina de escritório parecer um conto de fadas. Hoje vamos falar sobre os trabalhos mais estranhos, engraçados e mortais para verdadeiros aventureiros e entusiastas radicais. Bora começar! Cartazes humanos. Já reparou que a publicidade literalmente nos cerca em todos os lugares? Os logotipos de marcas famosas se tornaram tão reconhecíveis que os lembramos melhor do que os rostos de cientistas ou políticos eminentes. Só que as pessoas deste vídeo decidiram ir além e se tornaram literalmente cartazes publicitários ambulantes. Com a ajuda de tatuagens, colocaram nomes de sites ou marcas diretamente em seus corpos. Na maioria das vezes, são escritas temporárias, mas essa mulher dos Estados Unidos se arriscou ainda mais e fez uma tatuagem real com o endereço de um cassino online. Por esse passo tão corajoso, ela recebeu $15 mil e um monte de problemas. As sessões de remoção a laser demoraram 7 anos e custaram $9 mil. Já este cara se tornou a primeira celebridade a usar o corpo para publicidade e até foi convidado de um famoso show noturno. Ele tem cerca de 8 tatuagens com nomes de domínio de diferentes sites em suas mãos e não pensa em parar. Só que o empresário novato tem certos princípios. Nenhuma tatu no rosto e nas palmas das mãos. Mas não se precipite em correr para o estúdio de tatuagem mais próximo. O custo inicial da propaganda no corpo é de apenas $100, enquanto a dor do procedimento será bem real. Eletricistas em helicópteros. Imagine só você indo pro trabalho sabendo que pode não voltar para casa. E se acha que essa é apenas mais uma daquelas citações clichês, então você está enganado. Para o pessoal da Haverfield Aviation, isso é muito comum. Eles arriscam suas vidas todos os dias para que milhões de norte-americanos não fiquem sem eletricidade. Essa corajosa equipe de helicópteros tem a tarefa de verificar os fios elétricos, remover galhos e árvores de risco, fazer reparos e substituir equipamentos em linha de alta tensão. Voar de helicóptero é a princípio extremo e quando há um fio com tensão de 50 mil volts por perto, você certamente começará a se perguntar se escolheu a profissão certa. Às vezes, os especialistas ficam presos a um cabo com um cinto de segurança e nessa posição opera uma motosserra ou uma ferramenta pesada. Os pilotos são claramente muito bons no que fazem, até porque uma manobra errada poderia deixar os trabalhadores gravemente feridos. Além disso, os eletricistas geralmente atendem às chamadas com mau tempo, quando uma falha elétrica precisa ser reparada urgentemente. Porém, devido ao alto risco, esses profissionais ganham muito bem. Por um mês de trabalho recebem cerca de $8 mil. Isso é o dobro de um salário médio nos Estados Unidos. Mergulhadores de cavernas. Falta de ar, escuridão total, correntes rápidas de água e quilômetros de túneis estreitos. É assim que se pode descrever o mergulho em cavernas. Também quer admirar a beleza das profundezas misteriosas e das grutas rochosas? Então se prepare, porque este é o tipo de mergulho subaquático mais perigoso que existe e não é aconselhável para iniciantes. Existem aproximadamente de 100 a 200 especialistas em mergulho em cavernas no mundo que são capazes de mergulhar em qualquer nível de dificuldade. Na maior parte das vezes, eles ajudam os cientistas a explorar a flora e a fauna únicas aí das falhas tectônicas das profundezas do mar. Mas esses mergulhadores também salvam vidas. Foi isto que aconteceu na Tailândia, quando no verão de 2018, um time infantil de futebol ficou preso em uma caverna e foi resgatado. O pelotão de evacuação era formado pelos melhores mergulhadores de todo o mundo, mas até os profissionais podem cometer erros. Durante a operação, 2 mergulhadores tailandeses, que faziam parte da famosa Força de Operações Especiais da Marinha, Navy SEALs, ficaram feridos. O mais perigoso no mergulho em cavernas é a dificuldade de orientação no espaço, que pode levar o mergulhador a nadar muito fundo, mas para seguir os peixes raros e as novas descobertas científicas, os pesquisadores estão dispostos a correr até riscos mortais. Especialista em testes de colisão. Os carros se tornaram menos perigosos em comparação com o que eram há 50 anos.
Para não mencionar o fato de que nos Estados Unidos, o uso dos cintos de segurança só passou a ser obrigatório em 1968. Ao contrário de antigamente, hoje os manequins com centenas de sensores ajudam os especialistas a criar sistemas de proteção. Você talvez se surpreenda, mas mesmo hoje em dia, os testes de colisão ainda são realizados por pessoas reais. Conheça agora Rusty Hyatt, o cara que esteve pessoalmente envolvido em 930 acidentes automobilísticos e entrou no Guinness, o livro dos recordes. Ele é um manequim profissional de teste de segurança de carros e, segundo ele, recebe uma boa grana por isso. É claro que quando o Rusty está a bordo, os carros não aceleram a 100 km por hora, mas mesmo em baixas velocidades, não se exclui o risco de sofrer ferimentos graves. De qualquer modo, se você quiser escolher o carro mais seguro, pergunte a Rusty. Ele sabe exatamente qual marca resistirá melhor a um acidente. Espantalho humano. Não é preciso se colocar em perigo para ganhar algum dinheiro extra. Em alguns casos, basta fazer bastante barulho e assustar os pássaros. Os espantalhos humanos são uma verdadeira revolução para os agricultores do século XXI. As aves migratórias podem destruir até 30% das safras, resultando em enormes prejuízos. E muito dinheiro é alocado para programas de combate a pássaros. Em Quebec, por exemplo, os ataques de aves custam $250 mil anuais. Os fazendeiros locais até inventaram métodos engenhosos para deter essas pragas, só que elas sempre se adaptam às mudanças. É por isso que é muito mais fácil e barato para os proprietários contratar pessoas. Estes 4 jovens da cidade britânica de Birmingham estão se preparando para serem espantalhos. Tudo desde roupas extravagantes, apitos e até tampas de latas de lixo podem ser usados aí para assustar os animais. Esses espantalhos humanos, claro, não ganham muito. Eles recebem apenas 50 libras por semana para correr pelos campos todos os dias, das 3 da madrugada ao meio-dia. Mas se você adora correr atrás de pássaros desde pequeno, então parabéns, você definitivamente encontrou a profissão dos seus sonhos. Manequins vivos. Então, bora continuar falando sobre pessoas que são pagas simplesmente para não fazer nada. Em todo mundo, a tendência de manequins vivos está ganhando popularidade. Nesta profissão, os modelos posam imóveis com as roupas da marca e ganham um bom dinheiro por isso. Mas não foi por isso que inventaram os manequins de plástico? Pois é, também ficamos confusos. Acontece que os manequins humanos ajudam a vender mais roupas caras, pois chamam mais a atenção dos clientes que param e observam mais frequentemente a vitrine, tentando descobrir quem está à sua frente. Olhando de fora, parece, para dizer o mínimo, assustador. Mas na realidade, nem tudo é tão medonho assim. Os manequins são livres para respirar e piscar à vontade e até se mover um pouco. E conhecemos que não é um trabalho tão fácil assim. Imagine só quanta força de vontade você precisa ter para ficar em pé por horas e em uma só posição. Mas eles até ganham de acordo nesse trabalho. Em média, os modelos recebem de $70 a $100 por exposição e até $3.500 por mês se trabalharem todos os dias. Isto parece ideal para quem sempre sonhou em ser modelo, mas temia as passarelas. Cowboy de rodeio. Se você nunca ouviu falar em rodeio, então conheça-o agora. Trata-se de um esporte em que o peão tenta se agarrar a um touro bravo. Essa é uma das competições mais perigosas que existem e já resultou em ferimentos graves ou mesmo levou cowboys à morte muitas vezes. Naturalmente, esse risco extremo paga bem, embora seja preciso vencer primeiro. Para marcar pontos, são necessários pelo menos 8 segundos agarrado a um touro jovem, que pula tão alto quanto os jogadores de basquete da NBA. Se o peão tocar o animal com a outra mão, a tentativa não contará. Lembrando que manter-se em um touro enfurecido com uma das mãos levantadas não é nada fácil. No Texas, o rodeio é um esporte popular. Existem muitas equipes competindo, treinadores próprios, financiamento, médicos pessoais e táticas de vitória específicas. Ou seja, a competição nesse esporte é comparável em nível a uma liga principal de futebol. Os cowboys mais famosos ganham cerca de 100 mil por ano nas competições, o que não é muito para enfrentar um animal feroz cara a cara. Domador de jacaré. Para compreender melhor o quão perigosos são os jacarés, basta assistir ao famoso filme sobre o crocodilo Dundee. Na vida real, também existem domadores desses répteis terríveis, embora seu trabalho seja muito mais perigoso do que foi mostrado aí nesse blockbuster de Hollywood. Esses profissionais, claro, não atravessam a selva em busca de monstros verdes. Os shows com jacarés e crocodilos são um entretenimento popular nos estados sulistas dos Estados Unidos, onde há muitos desses animais. Os domadores profissionais costumam enfiar calmamente os braços, pernas e até a cabeça nas mandíbulas dos predadores. Mas esses monstros de dentes afiados não brincam em serviço e podem fechar
esticar suas mandíbulas em frações de segundos quando bem entenderem. É claro que não é contratada qualquer pessoa para o cargo de domador profissional de jacarés, até porque isso requer habilidade e anos de treinamento. O salário dos recém-chegados chega a $8 a hora, o que é muito baixo pelos padrões do país. Pelo que parece, para chegar tão perto dos jacarés, é preciso amar e respeitar muito essas criaturas de sangue frio. Coletor de minhocas. Parece que hoje em dia é possível ganhar dinheiro com qualquer coisa, até mesmo na lama. Onde uma pessoa comum vê apenas terra, um coletor de minhocas encontrará uma mina de ouro. As minhocas são um negócio popular nos Estados Unidos e no Canadá. Todos os anos no verão, milhões de amadores vão pescar e precisam pôr algo no anzol. E quem vende essas iscas vivas é Chris Pagonis, de Toronto, que orgulhosamente assumiu o serviço de apanhar minhocas do seu pai. Podemos dizer que Chris é um verdadeiro magnata das minhocas. Seus produtos são vendidos em todo o continente e no futuro ele planeja entrar nos mercados europeus. Ele regularmente contrata trabalhadores em sua empresa para manter os suprimentos. Afinal, alguém precisa coletar e separar as minhocas por tamanho. Se você tem uma paixão incontrolável por seres frios e escorregadios, então definitivamente deveria tentar essa profissão em comum. Vulcanologista. Descer até o fundo de um vulcão é uma tarefa bastante difícil, sempre associada a um risco elevadíssimo. Mas se você ouviu a história de Pompeia, provavelmente já entendeu por que um vulcanologista é tão necessário. Este profissional coloca destemidamente equipamentos científicos em diferentes pontos do vulcão, monitora seu comportamento, realiza medições e junta todas as informações. Se a lava irromper, ele é o primeiro a saber e alerta os moradores locais. Como deu para perceber, na maioria das vezes, esses heróis trabalham sozinhos e quase sempre perto de vulcões ativos. E se alguma vez já sonhou em descansar nessas pitorescas montanhas, não se esqueça de levar um traje à prova de fogo com você. Tornar-se um vulcanologista não é fácil. Somente geólogos e biólogos capacitados são selecionados para o serviço. Eles devem ficar atentos às menores alterações na vida do vulcão para evacuar a tempo uma cidade ou uma pequena vila que se encontra nas proximidades. Já a melhor parte desse trabalho é alcançar o topo da montanha e admirar a belíssima paisagem e a natureza vulcânica intocada. Pescadores de caranguejo. Se você está pronto para conhecer a profissão mais perigosa dos Estados Unidos, então apresentamos para você os pescadores de caranguejos gigantes. Os pescadores em alto mar têm 75% mais probabilidade de morrer do que os pilotos, comissários de bordo, lenhadores e outros profissionais. Esses trabalhadores lutam contra as águas frias do mar de Bering, resistindo ao mau tempo, aos ventos fortes e às várias horas sem dormir. A pesca do caranguejo gigante só é possível durante a curta temporada, de outubro a janeiro. Ao mesmo tempo, é a estação mais fria e perigosa no mar perto do Alasca. A cada segundo, os pescadores de caranguejos correm o risco de cair no mar ou de serem atingidos pelas armadilhas pesadas. É uma profissão tão épica que o canal Discovery Channel chegou a filmar uma série inteira sobre essas pessoas trabalhando em condições adversas. O salário desses profissionais depende da captura, mas em média de 25 a 30 mil dólares por temporada. Talvez o dinheiro ganho valha o risco mortal, mas a gente ainda acha melhor ficar entediado em um escritório.